Vamos sentar, por favor. É um prazer muito grande estar com vocês hoje aqui, celebrando o seu 23º aniversário, não é isso? Já estão ficando velhos, não é? Eu estou em São Paulo há 24 anos, então vocês nasceram um pouquinho depois que eu cheguei aqui. Eu agradeço muito por poder compartilhar nesta data de aniversário um pouco da Palavra de Deus. Como é a primeira vez que estou aqui e nós não nos conhecemos, só quero dizer, à guisa de apresentação, o seguinte: tenho 70 anos, sou casado há 49 anos, já estou fazendo bodas de ouro, não é? Tenho 4 filhos biológicos, uma filha adotiva e 14 netos. Pronto, tudo isso é para dizer para você que é solteiro, case logo, enquanto cedo, para ter muitos filhos, muitos netos, para encher a igreja. Minha esposa é uma mulher de Deus, eu a conheci quando seminarista ainda, na igreja de Lagoinha, em 1973. E namoramos, nos casamos em 2 anos, casei-me 2 anos antes de me formar. E depois de formados, nós iniciamos a Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte, deixamos a Getsemane nas mãos do pastor Jorge Linhares e fomos para a Amazônia. E vivemos alguns anos na Amazônia, onde nasceu o nosso último filho, que já faz 40 anos agora em março. Estou velho para chuchu. É o mais novo, vai fazer 40 anos, né? E depois de alguns anos na Amazônia, voltamos para Belo Horizonte, na Lagoinha, onde ficamos mais 15 anos. E depois de Lagoinha viemos para aqui São Paulo, onde estamos na Igreja Batista do Povo. Já entreguei o pastorado depois que fiquei velho, né? Em dezembro passado, fiz 70 anos em outubro e entreguei o pastorado ao meu sucessor em dezembro. E agora eu estou desempregado. Se tiver uma vaguinha aqui, eu estou procurando emprego. Pastor nunca fica desempregado, não é verdade? Depois que eu saí, nesse período de férias, quando eu voltei, eu soube que eu tinha sido eleito vice-presidente da igreja. Então, já preguei hoje de manhã, estou aqui com vocês hoje à noite. O maior privilégio meu foi ter conhecido a Jesus na minha infância, quando eu tinha 7 anos de idade. Meus pais se converteram ainda solteiros, se casaram já no Evangelho. Meu pai morreu há 22 anos, com 94 anos. E minha mãe morreu um pouco depois, com 95 anos. Somos 4 irmãos, homens, e eu sou o mais novo, com 70 anos. O mais velho está com 88 anos. E o mais próximo de mim, que é o pai do pastor Ivener, que é o pastor que me substituiu na igreja, esse irmão mais próximo de mim está com 82 anos. Família velha, né? Mas é bom, melhor ser velho do que morrer novo, não é? Privilégio estar com vocês, celebrando os seus 23 anos. E um privilégio maior, poder olharmos para frente e imaginar o que Deus pode fazer nos próximos anos. 23 anos, ainda é criança. A minha neta mais velha tem 24. Minha neta mais velha tem 24. Então, 23 anos ainda é uma criança. E essa minha neta mais velha, com 24, ainda não se casou, vai casar nesse ano. Significa que vocês têm ainda muita coisa pela frente. Então, com toda a liberdade que você tem, com o irmão em Cristo, volte-se para ele e diga: dá um jeito de trabalhar, vai. Isso. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Há muita gente querendo receber, e tem direito, às vezes até sugar um pouquinho, e também pode, não faz mal nenhum, mas não pode querer tanta coisa sem querer aquilo que é um privilégio, podermos servir ao Senhor nosso Deus, não é? 23 anos, faz-nos saber que ainda podemos, e já é hora de fazermos muito mais do que aquilo que nós já fizemos. Amém, meus amados?
Glória a Deus. Eu tenho uma mensagem de 2h30 para você. Como nós temos a noite inteira pela frente, não é? Fique tranquilo. Não vamos ser tão demorados assim. Eu não vou ler todo o texto que eu tenho para ler para você, mas eu quero ler apenas um versículo, que é o verso tema da reunião desta noite, e nós vamos nos basear no que está escrito aqui em Atos, no capítulo 1, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 19. Esse é o tema da nossa noite, o poder da oração. Eu poderia falar isso do ponto de vista filosófico, do ponto de vista teológico e outras coisas mais, mas eu quero falar com você do ponto de vista prático, simples, doméstico, familiar, para você colocar em prática. Concorda comigo, irmãos? Hoje pela manhã, no culto das 8, eu disse à nossa igreja que uma das grandes dificuldades do pastor é acreditar que o povo vai viver aquilo que ouviu. Porque quando você sair daqui, você vai para casa para ver televisão, você está com pressa para ir embora para ver televisão, para ver o Fantástico, sei lá o que mais, e amanhã se envolve com um punhado de coisas, e quando chega na terça-feira não lembra mais nada do que aconteceu aqui. E depois nós vamos orar a Deus, Senhor, renova a minha vida. Mas renovar como? Estou dando tanto material para você ser renovado, e você deixa o material de fora. Então tudo que vamos ver aqui é simples, mas eu queria pedir a você que você guardasse. Se quiser escrever, escreva. Se não, guarde na sua mente, porque você terá uma semana que começa amanhã, para você que vai trabalhar, né? Uma oportunidade de experimentar ou de não experimentar o que Deus vai falar com você aqui agora. O que Deus vai falar com você aqui agora, primeiro Ele só falará se você ouvir que é dele para você. Eu não posso dizer que Deus está falando para você. Eu vou dizer o que Deus falou para mim e eu vou falar para você. Agora, se Deus falar com você aqui, agora, nesta noite, neste aniversário, nesta celebração da vida de uma igreja, que não é uma instituição qualquer, e você é parte dela, então você deve se responsabilizar por guardar, reverenciar, colocar em prática aquilo que Deus falou com você. Como eu disse, eu sou pai de tantos, e eu nunca gostei que meus filhos não dessem atenção ao que eu dizia. Quem é pai ou mãe aqui? Todos nós, quando falamos com o filho, queremos que ele preste atenção. E que atente para o que foi dito. O que diríamos do nosso Deus? O que Ele espera de nós quando abrimos a sua palavra? Nessa semana você vai ter muitas oportunidades de vencer e de perder. Eu creio que em todas elas, aquilo que você está aprendendo de Deus vai exercer influência. Então está aqui Atos capítulo 12, verso 5, eu vou ler, mas nós vamos pensar, como eu disse, por mais textos. O verso 5 diz assim, que é a divisa deste encontro, né, o tema deste encontro. E assim Pedro estava guardado na prisão. Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante. Mas havia oração. E oração incessante. Não cessava. Oração contínua. Havia oração incessante a Deus por parte dos apóstolos. É o que está aí? Por parte da igreja. Não era dos pastores, não era dos apóstolos. Pedro estava na prisão e havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Há dois poderes que eu poderia dizer que são os dois poderes que mais influenciam a nossa existência. O poder do mal e o poder do bem. São quase que dois seres vivos. Eu poderia dizer que o mal é um ente.
E eu estou falando do mal que tem um nome. E o nome dele é diabo. A minha mãe, crente, serva de Deus, não gostava que a gente pronunciasse o nome diabo. Fala coisa ruim, fala qualquer coisa assim, mas não fala diabo. Nós precisamos conhecer, saber e estar atento para o nome do nosso inimigo. Porque nome tem significado. Nome fala alguma coisa. E há dois poderes que influenciam a existência do universo e, sobretudo, a existência do ser humano. Consequentemente, influencia os casamentos, influencia as empresas, influencia a política, influencia a igreja. Esses dois poderes, eu repito aqui para você, são o poder do mal e o poder da oração. São poderes que determinam, muitas vezes, o nosso presente e o nosso futuro. São poderes que, muitas vezes, determinam o seu casamento, a sua vida na empresa, os seus relacionamentos interpessoais e, sobretudo, a sua vida com Deus e com a igreja. Há muitos poderes, mas nós não podemos nos esquecer. O mal é poderoso e tem nome. A oração é poderosa e tem efeito. Não podemos ignorar, portanto, o poder do mal. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Ou seja, o maligno é o Deus da morte. E o mundo está tão dominado pelo maligno que está morto. Que mundo? O mundo no qual eu e você vivemos. Este mundo aqui, onde nós estamos agora, onde nós trabalhamos, criamos os nossos filhos, fazemos amizades, participamos dos esportes, da vida política, da escola. Este mundo está morto no maligno. Quando você chega no cemitério, você às vezes encontra uma plaquinha lá na sepultura dizendo: aqui jaz. Ou seja, quem está aqui está morto. Quem está aqui, se você abrir, vai cheirar mal. O mundo, diz a Bíblia, jaz no maligno. E nós estamos no mundo. Nada de novo. O mundo jaz no maligno e nós estamos no mundo. Consequentemente, onde nós pisamos, o maligno está. Ele se faz presente. Ele não é onipresente, mas ele tem os seus mensageiros, que nós chamamos de demônios. Eles entram no culto, eles entram em casa, eles entram nas relações matrimoniais, no casamento, na educação dos filhos, na educação secular, na política, na economia, nas amizades. Porque todas essas coisas acontecem no contexto do mundo onde nós vivemos. Mundo este que eu quero repetir, porque você vai continuar pensando e pesquisando isso nas Escrituras, jaz no maligno. Agora, as ações do maligno se voltam prioritariamente contra a igreja. Porque a igreja está no mundo que é governado pelo maligno. Nós viemos do mundo, das trevas para a luz. Amém? Nós fomos tirados do mundo. É o que a Bíblia diz. Ou seja, estamos aqui, mas não somos daqui. Andamos pelo mesmo caminho, mas não somos do caminho, desse mesmo caminho. Trabalhamos na mesma empresa, mas não somos daquele ambiente.
Eu não posso pensar no poder da oração sem pensar no poder do mal. Porque nós vivemos sob a pressão do poder do mal por muito tempo, nos ambientes onde nós estamos. E a igreja, como instrumento de Deus, é que sofre a maior pressão do maligno. Por quê? Porque a igreja é o instrumento de Deus. As ações do maligno se voltam prioritariamente contra aqueles que querem viver a vida de Deus e fazer a obra de Deus. Por que o maligno ataca o crente em todas as áreas da sua vida? Porque é o papel dele. Se não fizer isso, ele não está sendo um bom maligno. Não está cumprindo o ministério dele. Ele já está condenado. Ele já vai pagar pelo que fez. E não vai deixar de fazer. Por isso a Bíblia nos adverte que nós precisamos estar sempre vigilantes. Porque o maligno tem como seu maior adversário na terra a igreja do Senhor Jesus. E se você é membro da igreja, não importa se você é um bom membro, dizimista, líder ou não, se você é um membro da igreja, e não importa se é a igreja batista, e se esta igreja é batista, um membro da igreja é aquele que foi redimido pelo sangue do Cordeiro e que está ligado ao Cordeiro por este sangue, que tem a vida do Cordeiro. Um membro da igreja de Cristo, eu estou falando do corpo de Cristo na terra, é aquele que tem Cristo em sua vida. E agora não importa se ele está sendo fiel a Cristo ou não. Importa que ele está ligado a Cristo. E o espaço que o maligno vai ter em nossa vida, ele é determinado pelo nível do relacionamento que nós temos com o nosso Deus. O espaço que o maligno tem em nossa vida não é no nível da nossa fraqueza, das nossas impossibilidades, das nossas experiências da vida. Essas coisas não são nada diante da manifestação do poder de Deus que existe em nós. Quanto mais nós estamos em Deus, menos esse maligno que está no mundo tem interferência na nossa vida. Quanto mais nós nos consagramos a Deus, menos espaço o maligno encontra em nossa vida. Então é preciso logo começarmos a pensar que na minha vida, que na sua vida, o maligno tem influência até onde nós deixarmos. Até onde nós deixarmos. O tentador te leva à tentação até onde você o deixa levar. Mas não podemos esquecer que o poder que nós temos, a experiência de vida que nós temos, o conhecimento da palavra de Deus que nós temos e o que mais quer que nós tenhamos é nada em relação àquilo que o inimigo tem, que o inimigo conhece, que o inimigo sabe, que o inimigo pode fazer. Que nós não conseguimos guardar a nós mesmos contra o terrível poder do nosso adversário, o poder do mal. Essas obras do maligno contra a igreja começam, como nós vimos aqui no texto, com perseguições à igreja. Eu tenho um bom envolvimento no meio político, no meio militar. E talvez alguns de vocês tenham um envolvimento muito maior do que eu tenho. Eu sei. Cara a cara. De coisas que entram nesses ouvidos que meus olhos veem. O quanto está sendo preparado contra a igreja e contra o crente. Mas isso não é novidade. Começou no Éden. Nós não somos pioneiros nisso. Não há virtude nenhuma nas perseguições, nos sofrimentos, nas coisas que estão preparadas contra a igreja.
Estou dizendo isso porque nós estamos nos preparando academicamente, profissionalmente, etc, etc, etc. Mas nós não podemos nos esquecer que a maior ameaça contra a nossa vida individual e familiar não é o desemprego, não é a falta de capacidade de competir no mercado de trabalho. A maior ameaça contra nós é aquela que o adversário vem para matar, roubar e destruir. E ele começa com os servos de Deus. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. A igreja não é benquista no mundo. Quantos de vocês são crentes em Cristo Jesus e têm certeza que são? Ele pode levantar a mão. Não é pecado levantar a mão agora, não. Não é um sermão aqui, é uma conversa familiar. O mundo te odeia. O mundo te odeia. E o ódio que o mundo tem contra você está muito longe, é muito fraco em relação ao ódio que o diabo tem de você. O Senhor foi sempre muito claro. Ele deixou sempre, do Velho ao Novo Testamento, e agora revelado aqui no texto nós estamos lendo, que o sistema é contra a igreja, e que vai piorar, está piorando. Diga para o irmão que está ao seu lado, vou embora daqui agora, que eu estou ficando com medo. Mas essa fúria do mal, do poder do mal, contra a igreja do Senhor Jesus, se transforma aqui em atentado contra a vida dos servos de Deus. Diz o texto sagrado aqui: mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Uma fúria de morte. Eu estava ouvindo um político, ontem ou anteontem, não me lembro, na televisão, e uma expressão que ele usou me deixou de olhos muito abertos. A expressão foi: nós temos um problema. Esse problema se chama igreja. Não adianta eu pensar na oração para minha santificação, para me aproximar mais de Deus, sem pensar no momento que eu estou vivendo agora. Eu não posso sair daqui e enfrentar o trabalho, a sociedade e a vida lá fora, sem me lembrar que existe uma ameaça do inimigo contra a vida dos servos de Deus. E ele começa matando por dentro a alma, os sentimentos, a esperança, a expectativa, o compromisso com as coisas do Senhor nosso Deus. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E os de menos fé, mais fracos, começam a se ver ameaçados, dizendo: se Jesus é tão bom, tão poderoso, e ama tanto os seus, por que ele foi embora e agora deixou Tiago, que era um dos dois mais próximos, ou um dos três, melhor, mais próximos, cair à espada? Por que ele deixou maltratar o Pedro e chegar a esta situação? Nós não podemos esquecer que o mundo jaz no maligno. Não podemos esquecer que a sociedade aprova a perseguição aos filhos de Deus. E muitas vezes a culpa é nossa. Porque falamos que somos crentes, mas não pagamos a nossa conta. Falamos que somos crentes, mas brigamos com o nosso cônjuge do mesmo jeito que o não crente briga. E o nosso filho cresce nesse ambiente e depois não quer ser crente, porque não adianta nada. Você nunca mais me convide para vir aqui, tá? A verdade é que nós não temos tempo para perder, mas estamos perdendo muito tempo. E depois, quando as perseguições vêm, e quando falam mal de nós, quando não querem ouvir o que nós pregamos, e não acreditam no que nós pregamos,
Nós culpamos o pecador, culpamos o diabo, culpamos o mundo, mas na verdade, este ódio e esta maldade do diabo tem contaminado a nossa vida com a nossa indiferença. Ele tem atentado contra a vida interna dos servos de Deus e contra tudo aquilo que nós fazemos. E a sociedade olha e fala, bem feito. Aí eles falam, mas não viram o que estão vivendo. Vendo que isto agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. O mundo olha o que está acontecendo e diz assim, bem feito. Está vendo? Fala que é crente, comprou de mim e não pagou. Olha aí. Fala que é crente, prometeu e não cumpriu. Olha aí. Eles oravam por um prisma que não era este, mas normalmente estou citando esses detalhes para que entendamos que o mundo sempre nos odiará e o diabo sempre levantará o mundo contra nós. Verso 3 está nos dizendo aqui que para agradar e para conquistar o povo, olha o que o governo estava fazendo. Manda prender também a Pedro para apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Perseguia a igreja para ter mais autoridade. Falava contra o crente para ter mais autoridade. Esse é o poder do mal. Há dois poderes que regem o mundo. Eu vou dizer que é um poder só do mal, que é o diabo, mas eu estou dando a esse mal aqui um sentido mais de relacionamento com as coisas erradas. Quando você sair daqui essa noite, como igreja, e para os próximos anos que o Senhor Deus está dando a vocês, precisam ser conscientes de que ainda não estão no céu. E que à sua volta está um punhado de gente que para, entre aspas, agradar os judeus, para agradar o mundo, para agradar a sociedade, para agradar o status quo, vai sempre estar inventando alguma coisinha para que você seja desacreditado. Vai sempre prender um Pedro. Vai sempre aprisionar um crente. Vai sempre fazer com que um crente faça uma besteira, ou tentar fazer com que o crente cometa um pecado que escandalize, para que diga, vale a pena matar o Pedro, porque essa turma fala, mas no fundo não vive aquilo que fala. Eu e você temos que ser vigilantes nesse aspecto. Porque se nós somos crentes e temos a graça do Senhor, e o Senhor cuida de nós, e nos abençoa, e nós nos alegramos como nesta noite, e apresentamos para a glória do Senhor tanta coisa como foi feita aqui, celebramos o aniversário de mais uma igreja que é um povo de Deus, nós precisamos entender que o diabo lá de fora está trabalhando para ferir, para ameaçar, e para matar alguns daqui de dentro, a fim de que os de lá de fora digam, eita, aconteceu, está vendo, mais uma vez. Era para agradar os de fora. Isso já nos desperta para a necessidade de protegermos uns aos outros. De sermos guardiães uns dos outros. Que seria uma outra linha que eu poderia tomar agora. Que é uma das maneiras de vencermos o poder do mal, é evitando que o irmão caia sob o poder do mal. E é não proclamar a história de um eventual irmão que caiu sob o peso do mal. Tudo o diabo estava fazendo para que o evangelho fosse desacreditado. O poder do mal é para contradizer a verdade, o bem do evangelho. Abra os olhos, abra os seus olhos. Então, para agradar
povo que falava mal, eles prendem ao Pedro, e agora dizem, vamos apresentar o Pedro ao povo, que o povo está tão enjoado com esses crentes, que a hora que eu entregar o Pedro, eles vão mandar matar o Pedro, e eu mato sem culpa nenhuma. Tiago já tinha ido. Pedro seria o segundo. Tiago era um dos 3. Pedro era o segundo dos 3. Mais próximo de Jesus. Havia clara intenção de envolver o povo e agradá-lo com essa decisão. O sofrimento da igreja pela perda de Tiago é agravado pela prisão de Pedro. O número de soldados que vigiavam o Pedro era algo invejável. Pedro era uma preciosidade tão grande para o inimigo que usava o governo, que havia juntas de 2 em 2 soldados para que o Pedro não conseguisse escapar, diz a Bíblia. Não podemos ignorar a presença e o poder do mal, naquilo que vemos e naquilo que ouvimos. 23 anos é muito pouco tempo de vida para uma igreja. Mas eu creio que os irmãos já viveram o suficiente para entender que é preciso muita vigilância contra o poder do mal. Dito estas coisas, eu quero lembrar que existe um poder maior que o poder do mal. E aqui está a nossa esperança. Aqui está a nossa vitória. E é isso aqui que nós devemos nos apegar. Eu enfatizei o poder do mal para que você veja que o poder do mal não é absolutamente nada diante do poder da oração. O mal é poderoso, destrói. Mas se eu dou ouvidos ao poder da oração, todo o mal é colocado debaixo dos meus pés. O mal é assustador, é de tirar o sono. Mas se eu entrego a minha vida e as circunstâncias que a cercam, submeto ao poder da oração, eu vou ouvir o texto bíblico sendo claro para mim, dizendo, mal algum te sucederá. E a promessa de Deus é maior do que a ameaça do mal. Então, a oração é um poder maior do que o poder do mal. Diga para você mesmo assim, eu preciso orar. A Bíblia diz que Pedro estava guardado na prisão, mas, diz o texto, mas a igreja orava por ele. Mas a igreja orava por ele. Meus amados irmãos, esse texto aqui só bastava ler para nós entendermos o poder que há na oração da igreja. O poder que há quando você dobra os seus joelhos. E quando me permita o termo, na sua ignorância, você fala para Deus com honestidade aquilo que você sabe. Ainda que aquilo que você sabe não seja nada em relação ao que Deus quer que você faça.
Mas Deus sabe ouvir a sua oração, porque oração é o meio de você se relacionar com Ele. E Deus jamais fecha os ouvidos para aqueles joelhos que se dobram diante dEle em oração. É claro na Bíblia que a oração nos leva, na linguagem bíblica, àquele que venceu e tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno. Oração não é a reza. O poder da oração está exatamente naquele coração que se abre na presença do Senhor Deus, na certeza de que ao falar com Deus, a sua fala pode fazer vencer a morte, fazer vencer o inferno. Quando os crentes oram, pessoas que sofrem podem descansar. Há muita gente cansada, porque nós ainda não estamos exercendo o poder da oração. Esposas, pais, amigos. Note que Deus colocou em nossas mãos a solução dos problemas através da oração. Mas não estou falando aqui de reza, não. A igreja começa a orar e o Pedro, é interessante que nós vemos aqui no verso 5, que o Pedro parece que não estava preso. Porque enquanto junta de soldados ao seu lado, amarrado no tronco, preso numa sala fechada. Se você for lá em Roma, você vai ver o provável lugar onde ele estava preso, lá embaixo. E o sujeito estava dormindo. Havia uma promessa de morte. E o cara que tinha prometido que ia matá-lo era o próprio que havia matado o Tiago. Ou seja, acho que ele sabia matar. E quando ele matava, ninguém se opunha. E ele disse que ia matar o Pedro. Amarrou, colocou na cela, uma junta de soldados. E ao invés de ele ficar chorando, dizendo, oh Senhor, eu deixei a minha esposa, eu deixei os meus barcos, eu deixei meus sócios, deixei até a minha sogra, Senhor, para te servir. E agora estou preso aqui, e o cara que matou o Tiago está dizendo que vai me matar. Aquele Pedro que era todo estourado, que arrancava da espada e cortava a orelha de um soldado, agora está dormindo. Brasileiramente, deitado eternamente em berço esplêndido. Mas não estava ao som do mar e à luz do sol profundo. Você pode entender o descanso de uma pessoa que sabe que alguém está orando por ela. O descanso que há na alma de uma pessoa que ora. De uma pessoa que já experimentou o poder da oração. Você pode imaginar que não importa as circunstâncias em que você se encontra, o problema que você está enfrentando, a falta de expectativa, a possibilidade do mal te assolar, se você de fato sabe que Deus responde até a oração dos outros em seu favor, porque quem estava orando era o povo, Pedro estava dormindo. Quantas vezes nós perdemos o sono
nos angustiamos, ficamos amargurados, brigamos em casa, nos tornamos insuportáveis, porque temos problema, oramos e o problema não é resolvido. Nos sentimos fracos e até paramos de orar. Mas como é bom nós podemos confiar na oração dos nossos irmãos, quando talvez não estejamos orando ou não conseguimos orar. Diga para quem está do seu lado, para que ele acredite, diga para ele assim: eu acredito na sua oração. Independentemente da dureza, há saída para qualquer situação de aparente derrota. Não importa quem te cerca, quem te prende. Talvez o seu passado esteja tão presente, experiências recentes sejam tão marcantes, que você se sinta acorrentado. Eu reconheço que tem hora que a gente não se sente em condição de orar, mas Deus providenciou para estes momentos gente que ora, e enquanto Pedro estava ali, havia um povo orando por ele. A oração promove a manifestação do Senhor Jesus. Enquanto o povo orava, de repente a Bíblia diz que veio um anjo e entrou na cela. Eu creio no ministério dos anjos. E eu creio que os anjos vêm em resposta à oração. E eu creio que os anjos são ministros de Deus em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. O céu não mudou, o plano de Deus não mudou, os recursos de Deus não mudaram. Mas essas coisas acontecem quando nós estamos orando. É a oração que traz este consolo. Então veio o anjo, diz a Bíblia. E o anjo entrou e aquela conversa toda, o Pedro não sabia. Já notou que tem muitas vezes nós não sabemos o que vai acontecer conosco, não sabemos o que vamos fazer também. Nos sentimos perdidos. O Pedro estava assim, andando como se fosse um sonâmbulo. É o que o texto mostra. Ele acordou, mas ainda estava dormindo. E ele, por que eu estou fazendo aqui? De repente, o anjo disse para ele assim: rapaz, levanta depressa. Levanta depressa. O povo está orando lá e quer que você saia daqui. Levanta depressa. Não demore. Não fique prostrado, não. Tem oração em seu favor. E a Bíblia diz que quando ele levantou, as correntes caíram. Quando o anjo entrou ali, a Bíblia diz, em resposta à oração do povo, aquele ambiente que estava escuro, viu, diz o texto aqui, as trevas se converteram em luz. Resposta à oração. As trevas se converteram em luz. Quando o Senhor responde à oração, aqueles que dormem são acordados. Está entendendo, querido? O plano de Deus vai acontecer e aquele que dorme tem que ver o plano acontecer. E ele é acordado para ver. Quando o Senhor se manifesta em resposta à oração, quem está aprisionado ouve a voz de Deus. É o poder da oração. É o poder da oração. Estava dormindo e acordado. E não fica só acordado, ouve a voz de Deus. Quantas mães sabem dizer o valor da sua oração em favor de um filho que depois de ter dado tanto trabalho, voltou para Jesus, porque a mãe ou o pai continuaram orando. Quando o povo de Deus ora, como essa igreja orava, as cadeias caem. É o que está no texto. Eu estou só citando rápido por causa do tempo. Não há cadeias que suportem o poder da oração. Às vezes, esse tempo de oração é demorado. Às vezes,
não é uma oração, é uma batalha de oração. E às vezes não é uma batalha, é uma guerra de oração. E uma guerra é composta de muitas batalhas. Então é aí que vem a oração, é aí que vem o jejum, é aí que reúne os irmãos, é uma causa difícil para resolver. Mas nós precisamos entender isso, que se nós orarmos, quem está preso é despertado. Talvez nós precisemos pregar menos e orar mais. Evangelizar menos o marido não crente, o filho não crente e orar mais. Talvez o que dissemos já é o suficiente para eles saberem da realidade do poder de Deus, do poder do inferno, da perdição do que não aceita Jesus e da salvação do que... Ele já sabe tudo isso. O que falta? O que falta é um terremoto na vida dele. E às vezes esse terremoto só vai acontecer quando os nossos joelhos estiverem, como estava daquele povo, em oração incessante. Isso nos faz lembrar de que a igreja não pode se acomodar com o que está acontecendo. A igreja não pode achar que é normal os membros estarem fracos, os membros pecarem, os membros se envolverem no mundanismo, os membros não estarem cheios do Espírito Santo. A igreja não pode se acomodar com isso, ela tem que olhar assim, não dá para ficar naquela cadeia, não dá para ficar naquela prisão, não importa se são todos ou se é um só, mas nós temos que, como povo, nos reunir nas casas, nos reunir no templo, nos reunir no local de trabalho e orar pelo povo de Deus que está aprisionado, ou por aqueles que entre o povo de Deus estão aprisionados. Não é difícil criticar o frio. Não é difícil criticar o desviado. Não é difícil, mas é difícil pagar o preço da oração e do jejum para levantar o caído, coisa que só Deus pode fazer como resposta à nossa oração. Quando nós oramos, aquele que está aprisionado nos ensina o texto. Ouve a voz de Deus. Podemos ir longe nessa lição. De repente, aquele que estava dormindo e aprisionado, ouve o anjo dizendo assim, na linguagem de hoje, ô cara, cai fora. Levanta. Aí não é seu lugar, não. O inimigo está te prendendo. É hora de você sair, eu estou aqui para te tirar. Quando o Senhor se manifesta em resposta à oração, o liberto recebe orientação de Deus. Crentes desorientados é falta da nossa oração. E quando eu falo nossa, é minha, sua. Eu sei que podemos ter o ministério da intercessão na igreja, mas é preciso lembrar que todo crente tem o ministério da intercessão, o privilégio da intercessão. Além da responsabilidade, a graça de Deus está sobre a sua vida para você ser um intercessor, a fim de que todos aqueles que estão aprisionados recebam a orientação como Pedro recebeu. Levanta-te depressa, coloque o cinto e as sandálias, põe a capa e siga-me. Porque tem muita gente que parece estar acordada meio sonâmbulo, não sabe o que fazer da vida, precisa de uma direção de Deus. Ele ouve tantas vozes, já foi solto, a cadeia já caiu, as portas já se abriram, mas ele está como que sem saber que rumo dar na vida. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Uma hora está envolvida com um ministério, outra hora com outro ministério, outra hora está nessa igreja, outra hora naquela igreja. Uma hora ele é crente, outra hora já não é mais crente, uma hora é forte, outra hora é fraco. Está desviado do propósito de Deus para a sua vida. Mas quando nós oramos, o poder da oração traz a orientação para o desorientado. Quando nós oramos, o Senhor nos ouve, e aqueles que estão ainda presos ficam como quem sonham. É o que o texto está dizendo. Pedro olhava andando e dizia assim, não é possível.
Parece que eu estou sentindo ainda aqui, mas não está aqui mais a cadeia. Parece que eu estou naquele ambiente, mas não estou mais naquele ambiente. Uma coisa diferente está acontecendo. Ele estava como que sonhando, diz o texto, eu estou lendo o texto bíblico. A oração gera sonhos, e a falta de oração, pesadelos. Se há muito peso, é porque falta oração. Seja na minha vida, na minha família, na minha igreja. Quando há muita preocupação, quando há muito estresse, quando há muito nervosismo, é porque falta orientação. E se falta orientação, é porque falta o jejum, porque falta a oração. E quando eu digo que falta, eu estou dizendo para você assim, pode não faltar, está nas nossas mãos não faltar. Teria muitas outras lições, mas o nosso tempo aqui passou. Eu queria lembrar a você, neste nosso encontro, há dois poderes que governam as vidas. Ao poder do mal e ao poder da oração. Jesus nos ensinou dizendo, pedi e dar-se-vos-á. Ou pedi e vos será dado. Pedir é orar. O que nós temos pedido? Temos orado? O milagre aconteceu porque a igreja orava. Detalhe, não fala dos apóstolos, fala da igreja. Não fala dos pastores. Porque todo mundo acha que o apóstolo, o pastor, o evangelista, o profeta tem que orar. Mas aqui fala de Deus respondendo à oração da igreja. Quando a igreja ora, cadeias caem. É o que o texto está dizendo aqui. Portas se abrem. Presos são libertos. A glória do Senhor, nosso Deus, é manifestada. Quando a igreja ora, as coisas que acontecem, nós sabemos quem fez. Não foi o pastor, foi o Senhor. Foi o Senhor. A Bíblia diz, Pedro contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. Essas coisas simples que eu estou dizendo para você, sem nenhuma profundidade teológica, é o que eu falo para os meus netos. É para que nós entendamos que Deus não complica a nossa vida e que Deus não exige de nós aquilo que nós não podemos fazer. E vou melhorar, que Deus não coloca em nossas mãos ferramentas que nós não consigamos usar. E não há maior ferramenta, porque não há maior poder contra o poder do mal do que o poder da oração, e essa Deus já te deu. Fica de pé, nós vamos orar. Para nós orarmos, eu devolver a palavra ao colega, com a minha gratidão pelo privilégio de compartilhar essas coisas tão simples. Mas eu queria que você pensasse em duas coisas agora para nós orarmos. A primeira, como crente, em que posição você está agora? Em que lugar você se encontra agora? Em que condição neste lugar? Estaria você numa prisão? Alguma coisa que amarra os seus pés? As suas mãos?
Diz a Bíblia que Jesus Cristo veio para libertar os cativos. E ele fala dos cativos do inferno. Mas há muitos crentes cativos de coisas que amarram a sua marcha. Experiências da vida, amarguras, decepções, frustrações, com crentes, com líderes, com igrejas. Há alguma coisa que te prende, alguma coisa que te amarra. A outra pergunta que eu faço é: você é de fato um crente, uma crente? Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que pode estar nessa circunstância de sentir-se impedido, obstruído, amarrado por alguma coisa? Se você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, lembre agora, há poder na oração para te libertar do sentimento que escraviza, da frustração que faz abater a alma, da decepção que faz você virar as costas para todas as oportunidades que Deus tem te dado. Vamos orar. Vamos orar. Feche os seus olhos. Eu queria que por 30 segundos você apresentasse a Deus aquilo que de fato precisa ser agora objeto da oração poderosa em seu favor. O que Deus precisa e pode fazer por você agora? Pai, este é o momento de cada uma das tuas ovelhas aqui com o Senhor. Te louvamos nesta hora, te louvamos, porque enquanto os teus servos dormem, em qualquer condição, o Senhor está trabalhando em favor deles. Eu oro nesta hora, Senhor, para que tu envies os recursos do Senhor para libertar qualquer servo ou serva do Senhor aqui de qualquer situação que o aprisiona. Eu peço, Senhor, nesta hora que tu faças manifestar o poder da oração em favor dos teus filhos. Da oração que sai do profundo da alma, que sobe à tua presença agora, apresentando o que algema, o que prende, o que ameaça. Ó Deus, faça cair por terra toda prisão. Abre as portas. Causa um terremoto na alma, na mente. Ó Espírito Santo, envia o teu poder para, Senhor, balançar os alicerces de vidas aqui presentes nesta noite. E que daqui saia uma experiência nova, de libertação, de alegria, para que, como saiu Pedro daquela prisão, anunciando a todos a obra do Senhor, que filhos e filhas do Senhor saiam daqui nesta noite, para anunciar em sua casa, no seu trabalho, na vizinhança, que Deus fez a obra que precisava ser feita na noite de hoje em sua vida. Abençoe esta igreja, seu pastor, sua liderança. Ó Deus, envia o teu anjo para este lugar, da mesma forma que enviaste àquela prisão, e liberta o que tem que ser liberto. Abre portas que precisam ser abertas. Sacode, ó Deus bendito, as bases que precisam ser sacudidas. E manifesta a luz e a glória da tua presença neste lugar e na vida deste povo e do ministério desta igreja, para o louvor da tua glória, pois nós cremos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E que o poder que rege a nossa vida é o poder daquele que era, que é e que há de vir, Jesus Cristo,
o nosso Salvador e Senhor da nossa vida, em nome de quem nós oramos. Amém.